impactante documentário Falcão, os Meninos do Tráfico, que dispensa a apresentação, que todos já vimos e que tanto nos emocionou pela crueldade mostrada das crianças envolvidas no tráfico do Rio de Janeiro. Depois de vermos este pequeno trecho do documentário, nós então vamos trazer aquela que é a grande personalidade esperada desta noite em Poços de Caldas, que é When We Build. O mensageiro da verdade, M.V. Bill, é hoje um escritor, compositor, arranjador, documentarista e roteirista, um dos mais requisitados do Brasil. Junto com Celso Ataíde, realizou o documentário Falcão, o Menino do Tráfico, onde percorreram comunidades pobres em todo o país e registraram em 90 horas de fita a rotina diária dos jovens que vivem no mundo do tráfico. M.V. Bill escreveu com Celso Ataíde os livros Falcão, Meninos do Tráfico e Falcão, Mulheres e o Tráfico, e também o livro Cabeça de Porco, que também teve a participação de Luiz Eduardo Soares. A atuação de Bill não se limita ao setor cultural e artístico. Ele também transita pela política e pelos movimentos negro e social. O seu desempenho nesses segmentos o levou a receber o Prêmio Unesco, categoria Juventude, o Prêmio de Direitos Humanos, concedido pelo Ministério da Justiça, o Prêmio Cidadão do Mundo pela ONU e o Prêmio Vladimir Herzog, do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Nega Giza, irmã do rapper M.V. Bill, cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro, sempre influenciada pela cultura hip-hop. Em 1999, passou a apresentar na Rádio Imprensa o programa Hip Hop Brasil, que a tornou conhecida do nicho rap. Em 2001, lançou sua primeira demo, logo premiada com Rutus, prêmio exclusivo de rap. O seu primeiro CD, Na Honestidade, lançado em 2002, recebeu ótimas críticas, não apenas pela excelente qualidade das letras, mas também pela produção musical, assinada coletivamente por nomes como DJ Zé Gonzalez, do Planet Hemp, Dudu Marotti, Ganja Man e o seu irmão M.V. Bill. Gostaríamos de assinalar que essas três obras, melhor dizendo, Falcão, Meninos do Tráfico, Falcão, Mulheres e o Tráfico e o livro Cabeça de Porco, estão à venda aqui no primeiro piso, na Libertas Livraria. Os que desejarem adquiri-los podem fazê-los logo após a palestra, quando então o M.V. Bill fará os autógrafos do livro aqui nesse mesmo palco. Com vocês, Nega Giza e M.V. Bill. Bom, boa noite a todas e todos. Primeiro, é muito bom ser recebido de forma calorosa, sobretudo quando o assunto que a gente tem para falar diz respeito a tudo que já foi mostrado aqui no palco. Então a gente fica muito feliz
e ter uma recepção calorosa como essa. Eu gostaria muito... Retorno. Gostaria muito de falar com vocês primeiro, que é um grande prazer. Essa aqui é a amiga Giza, que daqui a pouco eu vou falar um pouco dela. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa dinâmica aqui, que na verdade não é uma palestra, porque eu não sou palestrante. Eu costumo chamar essa oportunidade aqui de grande bate-papo, porque logo após a minha fala e a fala da Giza, a gente acredita que essa sala se transforma numa grande avenida de via de mão dupla, onde a gente traz um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, mas a gente colhe muito da realidade local, das diferenças sociais, raciais, da violência que existe em Poços de Caldas, a partir da forma que vocês vão formular as perguntas de vocês. Então é muito importante que vocês prestem atenção, bastante atenção nas coisas que a gente vai dizer, anotem também, porque logo após as nossas falas, vocês terão a oportunidade de perguntar. Para nós é muito importante ouvir vocês também. Só que a gente não tem um tempo muito extenso, então as perguntas devem ser feitas de formas sucintas, bem rapidamente, curta, para que outras pessoas também possam participar. Valeu? Então, para começar, eu gostaria de dizer que eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, uma favela que ficou mundialmente conhecido, talvez por conta do filme, mas sem entrar nos méritos e detalhes do filme. É uma comunidade que tem como cartão de visita o mesmo padrão de tantas outras favelas do Brasil, da infância que eu chamo de infância padronizada, que permite que a pessoa estude até onde a vida der e depois tente conciliar estudo e trabalho, que passa a ser uma prática normal para quem nasce nesses lugares. Eu fui vítima desse processo. A minha mãe ela ficava muito mais feliz quando eu chegava em casa com o dinheiro que eu conseguia na rua, do que quando eu mostrava para ela meu boletim com boas notas. Isso acabou fazendo com que eu tivesse que fazer a minha escolha, e foi a escolha pelo trabalho, então eu abandonei a escola muito cedo. Isso é um exemplo negativo que eu trago na minha vida e que não dá para servir de exemplo para ninguém. Mas no meio de tanta coisa ruim, de tantas barreiras, de tanta negatividade na minha infância, eu conheci uma cultura chamada hip hop. Naquela época era conhecido como a música da informação, do conhecimento, da cultura e da educação. Eu parei de estudar muito cedo, mas fui buscar nos livros informações que pudessem me fazer ter esse tipo de coisa para passar nas minhas músicas. E através da literatura eu percebi que eu poderia enriquecer a minha letra de rap, mas que eu também poderia ser uma exceção dentro de uma regra que não me favorecia. Quando eu digo naquela época, porque o hip hop cresceu bastante, e o crescimento também trouxe a poluição. Então muitas pessoas acabaram perdendo esse foco inicial do hip hop, com esse viés político, social, de superação e de transformação. Então a gente começou a enxergar no hip hop também uma forma de ganhar dinheiro, de se vestir legal, de ter status, de ficar famoso. E a gente começou a buscar outras formas de difundir isso que inicialmente a gente só tinha como falar através das letras de rap. Foi justamente através da linguagem do audiovisual, ou seja, do cinema, do documentário. Compus várias músicas, dentre elas teve uma que foi talvez a mais importante dentro dessa temática, que foi a música Soldado do Morro, que é a narrativa de um jovem, conhecido como Falcão, de cima de uma laje, narrando a sua vida, suas mazelas e o seu desejo de viver de uma forma diferente. Foi até algumas favelas do Sudeste, inicialmente BH, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. E dentro desses lugares, só o fato de eu ser o Bill, muitas pessoas já chegavam, Bill, pode chegar, filma o que você quiser. Eu nunca aceitava fazer isso, porque eu tinha medo e receio de estar reproduzindo uma coisa que eu discordo. É quando jornalistas, estudantes entram dentro da favela, filmam a vida das pessoas, aquilo acaba se transformando em tese de mestrado, matéria de televisão, livro, e a vida daquelas pessoas não muda de forma alguma. Ou seja, não existe uma contrapartida. Eu não queria reproduzir isso. Então eu ficava 3, 4 horas conversando até que todos tivessem compreensão
do que eu estava fazendo e até onde isso poderia chegar. A gente começava a filmar, inicialmente para o videoclipe Soldado do Morro. Mas aí tinha os intervalos que acabavam sendo os momentos mais interessantes. Os intervalos eram quando as pistolas eram tiradas das cinturas e colocadas nas mesas, os fuzis tirados do pescoço e encostados nas paredes, e a gente deixava de falar de crime e começava a falar de sonho, vida, futuro, amor, futebol, praia, hip hop, samba, filhos, responsabilidade, mãe. Aí eu percebia que naquele momento a máscara de monstro caía no chão e ele se revelava um outro tipo de ser humano, como eu, Giza, qualquer um de vocês que estão embaixo. E quando a gente tentou mostrar esse videoclipe, eu acabei sendo acusado de apologia do tráfico de drogas, me rendeu alguns processos, a minha e Celso Ataíde, mas em nenhum momento nos rendeu o sentimento de recuo, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu sabia que aquela era uma declaração contra a minha pessoa recheada de racismo e de preconceito, porque o mesmo videoclipe, a mesma música sendo feita por uma pessoa de uma outra cor de pele ou de uma outra classe social, aquilo deixaria de ser banditismo e se transformaria em arte. Então, a minha atitude do Celso foi continuar em frente. Eu disse até numa emissora que eu iria continuar, mesmo que isso custasse a minha liberdade e até mesmo a minha vida. Mas em nenhum momento falei isso no tom de quem tem peito de aço, que eu não tenho, mas no tom de quem não está devendo nada a ninguém, de quem não está cometendo crime nenhum. Isso aqui é dar uma contribuição a uma discussão importante, mas que se arrasta de forma errada. E a minha atitude do Celso e Nega Giza foi justamente pegar dinheiro dos nossos shows, a gente não teve patrocínio e apoio em nenhuma das nossas ações iniciais, e fazer justamente o contrário do que os rappers americanos fazem. Quando ganham dinheiro, é de comprar mais correntes de ouro, carros grandes, seus videoclipes exaltando as drogas, denegrindo a imagem feminina. E a gente quis ostentar um outro tipo de coisa, ostentar vidas. A gente pegou nosso dinheiro, do dela, da Gilda, que era pouco, mas suficiente para comprar 2 câmeras PD-150, que iria nos servir bastante, e compramos um computador que também servia de ilha de edição. E com a repercussão negativa do videoclipe, começamos a invadir várias favelas do Brasil para tocar ou para conversar com os jovens. E saindo do Rio de Janeiro e indo para outros lugares, eu comecei a ver algumas diferenças que se limitavam ao armamento, ao material bélico, ao tipo de droga que era traficado, ao tipo de gíria, à linguagem, mas o modelo social era muito parecido. Então as semelhanças me chamavam mais atenção do que as diferenças. Geralmente pretos, de famílias desestruturadas e moradores de favela, ligeiramente. E a gente começou a perceber que eles não representavam a maioria, mas ainda assim causavam um medo em toda a população, porque mesmo sendo minoria, pegam em armas. Então eu assemelho mais ou menos ao exército brasileiro, que não é a maioria da população do Brasil, mas que pelo poder da arma, dos armamentos bélicos, consegue dominar toda a população. E no tráfico acontecia a mesma coisa, e a gente achava importante saber os motivos daqueles jovens dentro daquele mundo, para que a gente tivesse um diagnóstico e soubesse as causas, não mais atacasse as consequências. Enfim, um documentário que a gente tinha intenção de falar da vida, de humanizar, a gente acabou com um material que falava muito mais da morte, porque eram 17 jovens e 16 morreram num espaço muito curto de 2 anos. A gente tinha jovens falando de vida, sonho e futuro, e o futuro deles chegando, que eram seus sepultamentos. Isso fez com que a gente prestasse bastante atenção na rapidez com que a vida desses jovens passa e na importância de se fazer alguma coisa após retratar todo esse mundo. Uma das atitudes foi criar a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que depois eu vou falar dela, e a Giza está aqui justamente para nos ajudar a falar um pouco desse projeto. E a outra atitude foi tentar fazer com que essa discussão não caísse no vazio. Depois de fazer todo esse documentário, a gente ficou com esse trabalho na mão e não podíamos vender a história daquelas pessoas. Então procuramos fazer com que o maior número de pessoas pudesse assistir. Fizemos outras coisas além da exibição
que foram os livros, mas o nosso maior passo dentro desse trabalho foi isso que eu e Giza estamos fazendo nesse momento. Não jogar o documentário na televisão e ficar em casa esperando para ver quais seriam os resultados disso, mas sair a campo e discutir com todos os tipos de pessoas, jovens favelados, pessoas de movimento negro, pessoas de alta sociedade, pessoas de classe média, pessoas que se misturavam nos debates, como está acontecendo aqui hoje, plateia de juventude, políticos, socialite, porque a gente acha que esse é um tipo de discussão que não deva ficar entre um grupo somente, mas que ela deva ser discutida por toda a sociedade. E quem conhece o hip hop, eu estou vendo que tem muita juventude, quem conhece o hip hop sabe que não existe um histórico de pessoas do hip hop falar, dar entrevista. E aqui a gente não tem problema nenhum com isso. A gente acha muito importante subir no palco, fazer uma letra e questionar as pessoas, questionar a sociedade. A gente acha muito legal também se deixar questionar. Com isso a gente aprende bastante. E eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, para iniciar essa minha primeira fala. Gostaria de mostrar um vídeo para vocês, que também é oriundo desse material do Falcão. Por mais que ele fale de tráfico de drogas, fale de violência, ele nos leva a refletir sobre outros assuntos, como, por exemplo, o livro que a gente está lançando nesse exato momento. É um livro que fala de mulheres, mas a gente não quis fazer um livro de mulheres pura e simplesmente. Foi uma consequência natural do trabalho. De 17 jovens, morreram 16. A gente queria dar continuidade a essas histórias. E só quem podia contá-las eram suas esposas, filhas, mulheres, amantes, viúvas, que às vezes tinham 13 anos e já estavam com uma outra criança no colo. A gente percebeu que tinha tantas imagens de tantas mulheres falando, tantas mulheres pensando, que a gente resolveu fazer um projeto especial para que discutisse somente a questão feminina. Com esse livro, a gente não quer em nenhum momento falar pelas mulheres, né? Essa é a nossa proposta, mas usar a nossa visibilidade para trazer mais um assunto para essa roda de discussão. E abrimos algumas páginas do livro para que as próprias mulheres possam dar o seu depoimento. Está no esquema aí, Pedro? E aqui o que eu vou mostrar para vocês é uma coleção de imagens, que é mais ou menos um misto de várias coisas que a gente viu e sentiu dentro desse ambiente. A gente tem imagens de mulheres, talvez em situações vexatórias, que a gente não gostaria de trazer nem exibir para vocês. Mas a gente fez uma grande misturada de imagens que foram selecionadas e editadas por jovens que participam de um curso de audiovisual que a CUFA oferece, e tem de entre 13 e 16 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, eles pegaram o material bruto do Falcão e fizeram uma edição de imagem em cima de uma música chamada Soldado Morto, que é uma música posterior a Soldado do Morro. Essa justamente é a narrativa de uma pessoa que já está morta. Mas assistir o vídeo, depois do vídeo eu volto a apresentar a Negadita para vocês. Por esse primeiro momento de muito silêncio, de muita atenção, muito obrigado. Aqui estou eu, jogado no chão, a nova atração que atrai a multidão. O chão tá quente, chamando meu peito. Alguém passa a mão na minha cabeça, limpa o direito. Enxuga a lágrima que corre no meu rosto. Caí de olho aberto, vendo tudo roxo. Alguém comenta que olho aberto é vingança. Que eu era um sábio na terra da ignorância. Ouço gritos, carros, buzinas, era meu luxo.
deitado aqui na esquina. Decepção pro meu pivete. Meu vai morrer aos 17. Muita adrenalina em nome de nada. Meu sangue tá no chão por causa de prosa errada. A minha marra foi cavada de vermelho matador. Não vai se aplicar, tirou no próprio espelho. É só pra isso que a gente tem valor. Achar que matou o cara certo que ela socou. Guerrilha por ignorância cometida por causa de inveja, trocas ou doutrina. Quando pareceu que a comunidade vai ficar tranquila, alguém compra meu barulho, bate com outra quadrilha. Mais uma mãe chora, mais um filho que vai, mais um G3 que canta, mais um amigo que trai. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. Condicionado a cair, a decepcionar. Parece não acreditar, acreditar na minha vida. Segura minha mão e olha pro alto, enquanto meu sangue se mistura com o asfalto. Várias mulheres com choro recolhendo minha vida. Descobre que eu era única, dormir comigo pra uns alívio, pra outros tristeza. Não é o fim da guerra, essa é a única certeza. Ritmo feroz, mas não desiste. Mais um grupo cai, outra família triste. É assim, enfim. Se arrepender da vida, mas como tá sendo pra mim? Sem os amigos, sem a família. Homem não chora, grande mentira. Minha disposição no meu mundo surreal. Não foi suficiente pra eu virar a capa do jornal. Entrei destaque no jornal nacional. Muito mal, marginal, coisa e tal. Problema social, pra destruição. O cenário perfeito. Drogas, armas na mira de um jovem preto. Sem respeito, sem dinheiro, sem simbólico, sem arte, sem vida, sem fé, sem nome. Nota 10 pra falta de atitude. Nota 0 pro futuro da juventude. Não tava pronto pra morrer, mas pronto pra matar. Há muito tempo eu não fazia minha mãe chorar. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. Depois que o bonde acelera, ele me frear. Já é pro nariz. Um sorriso entristeceu, o coração não bateu. E o pior é saber que o culpado disso tudo sou eu, que deu certo no lugar errado. Observando a minha vida descer pelo ralo, as coisas que eu vi acontecendo com alguém. Agora eu percebo que acontece comigo também. A vida passa pela cabeça como se fosse um filme. Nesse momento é notável que eu não era firme. Cadê a sorte? A garagem esconde. Para contar o bote, vestindo sem camisa e short. Desamor, dinheiro notório. Mulher gostosa e um reinado ilusório. 762 na quadrilha daqui. M16 na quadrilha de lá. Moleque bom, ambicioso, que negou coincidência, o desejo, obrigação de matar. Fato estarrecedor, os inimigos são pobres e da mesma cor. Vai vendo, enquanto a nossa carne é sublinhada por terra, alguém mais poderoso se liberte e copa da nossa guerra de cada dia. E assustadia, cê pode entrar essa investigação da CIA. Quem é esse louco com essa arma na mão? Como inimigo, o cara que parece seu irmão. De olho velho, gaivou atrás de fama. Camuflado como amigo, me trancando na escama. História conhecida, verão sem graça. Destaque na praça, caroçada na carcaça. Não, pra mim não tem mais solução. Pra sentir o chão, tão perto do meu coração. Meu Deus, quanta gente volta no meu corpo. Minha ouvir o soldado que foi morto. No sol azul vai tirando minha visão. Sinto minha coroa embarcando na minha mão. Eu não sabia que era tão querido assim. A ponto de fazer as pessoas chorarem por mim. Enfim, já chegou e eu não me liguei. Se fazia diferença, mas agora eu sei. Só não tenho condições de mudar. Há muito tempo eu não fazia minha mãe chorar. Eu só queria viver, eu só queria sonhar.
Eu até confesso para vocês que é muito difícil receber esses aplausos de vocês, porque esse clipe é muito deprê, ele é triste. Embora, por mais que vocês não conheçam essas pessoas, nunca tenham visto pessoalmente, é um videoclipe que é deprê. Justamente para a gente não ficar passando por essa deprê toda vez e toda hora, a gente criou a nossa oportunidade, a nossa forma de dar uma contrapartida para esse tipo de assunto que a gente canta, retrata em música, retrata em livro, retrata em vídeo, mas sem obrigação, muito mais por sentimento do que por obrigação de fazer alguma coisa. Que é através da CUFA, Central Única das Favelas. Eu trouxe a Nega Giza aqui justamente para que a gente pudesse falar disso também. Além de Nega Giza ser uma das coordenadoras de maior importância dentro da CUFA, ela também tem a militância social, racial dela, particular, e como a discussão é meio que presa dentro do livro, falando de mulheres, eu achei que talvez surgisse algum tipo de pergunta que a Giza tivesse muito mais embasamento do que eu. Até também para deixar a mesa bem mais democrática, ter os dois gêneros representados. Então eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho, uma salva de palmas, se possível, nossa Nega Giza. Obrigada. Boa noite. É o que o Bill falou, né? Na verdade, eu também tive uma história muito diferente da do Bill. Eu conheci o rap com 15 anos de idade. Ouvi a música, rap, a mensagem do rap com 15 anos de idade. E a música acabou me envolvendo e mexendo comigo. Nessa época eu escrevia algumas coisas que eu chamava de poesia, né, reflexões, e o rap fez eu repensar a minha vida, né, repensar a minha vivência com a minha família, repensar a minha vida como mulher negra. Eu comecei a me esclarecer a partir do momento que eu ouvi a primeira vez a música rap. E através daquela música eu conheci a música rap numa rádio comunitária, onde eu fui apresentar esse programa de rap. E tive esse primeiro contato, e com letras, na verdade, gringas, né? Músicas cantadas em inglês, e através da tradução eu percebi que as coisas que os rappers americanos falavam, a gente falava aqui, os grupos daqui falavam. Na verdade, nem a questão musical, mas mais a questão social, política, a nossa vivência aqui, né? Me identifiquei muito e comecei a me envolver, já era envolvida com rádio comunitária desde os 13 anos, e eu comecei a me envolver e ir para os eventos de rap, ir para as discussões que aconteciam de rap. E nesses acontecimentos eu conheci o Bill. Eu já era fã do Bill, na verdade, conheci o trabalho do Bill. O Bill era uma pessoa sempre foi uma pessoa muito expressiva, levantando essa questão racial. Arrepiava a pele quando ele falava nos jornais, isso em pequenos jornais que ele estava começando ainda, sobre a questão do negro, sobre a situação do favelado, sobre a situação do pobre. Então isso tocava muito a minha vida. E eu peguei aquilo como um caminho, né? O rap, na verdade, não foi a minha salvação, mas foi uma chave para eu abrir muitas portas, abrir todas as portas que foram abertas até esse momento da minha vida. Estou com 30 anos hoje e eu conheci o rap, eu tinha 15 anos, e nessa caminhada, depois que eu conheci o Bill já estava com as ideias todas de ir praticando, né? Eu fazia eventos, fazia projetos sociais pequenos, né? E através dessa junção, a CUFA, né, nasceu, a Central Única das Favelas, deu-se o nome CUFA, depois de muitas ações até realizadas, como o Bill citou. E eu me juntei a toda essa história, já mesmo pela minha história de vida, mesmo pelo meu inconformismo, que eu chamo, eu me juntei a tudo isso, porque eu queria também fazer parte daquele movimento, eu não queria ficar de fora. Estava jovem, com aquela vibração toda, com vários questionamentos na mente, várias perguntas, né, várias coisas que eu não aceitava, aquela coisa bem rebelde, né? E eu fui me direcionando muito no rap através da leitura e tudo mais. E com a CUFA, a gente pôde colocar em prática um grande sonho que a gente tinha, eu tinha esse sonho, mas era um sonho que eu nem sabia como ia ser realizado.
Eu tinha uma vontade de mudar histórias que eu via cantadas na letra das músicas de rap e coisas que eram refletidas dentro da comunidade, no dia a dia, na minha família, na vida dos meus parentes. Eu perdi um irmão envolvido no tráfico de drogas, ele era gerente da Boca, morreu nesse processo, já havia sido preso, então eu tinha uma vontade de mim, aquilo eu tinha sentido na carne toda a questão da violência, eu queria estar envolvida na mudança, eu queria fazer parte da grande transformação do mundo, né? E através da CUFA a gente pôde realizar um pouco dos sonhos, né? A gente está realizando, está praticando um pouco isso. E o que é mais importante assim, no trabalho que a CUFA faz, antes até de eu contar alguns trabalhos que a gente faz aqui, é isso, que a gente sente que todo dia a gente está se movimentando, que a gente apenas não está vendo, não está contando histórias, não está apenas levantando questões, mas que a gente consegue praticar realmente as mudanças, que a gente consegue realmente trazer novos caminhos, mostrar novos caminhos para muitos jovens, adultos, crianças, né, idosos dentro da comunidade. Despertar mesmo a vontade de você levantar, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa que te beneficie também outras pessoas. Então, a CUFA, hoje, a Central Única das Favelas está em algumas comunidades do Rio de Janeiro, algumas favelas. Depois de amadurecer, de muita discussão, de muitos pensamentos, a gente teve a ideia de ter uma base montada dentro da comunidade, onde a gente tivesse um espaço que o jovem pudesse entrar e ali ele conheceu um mundo que, de costume, não era próximo a ele. Que era ter o audiovisual, foi uma das primeiras coisas que a gente trabalhou, depois que o Bill fez o vídeo Soldado do Morro e comprou as câmeras. Então era fazer um curso de audiovisual, onde os jovens pudessem operar a câmera, pudessem fazer luz, pudessem dirigir, escrever roteiro. E isso foi uma das primeiras coisas que a gente trabalhou, curso de audiovisual com parcerias, pessoas que viessem, dessem aulas. E a gente viu que o teatro era importante também, trabalhar o hip hop, né, oferecendo oficinas de hip hop, oficinas de alguns elementos do hip hop, que era o grafite, o break, DJ também, e trazer outras coisas que a gente achava importante para toda aquela movimentação que a gente queria fazer dentro desse espaço. Então a gente foi trazendo outros elementos também, o basquete de rua, trabalhando em basquete de rua, que é o que a gente faz hoje. Em todas as bases a gente tem escolinhas de basquete de rua, oficinas de break, de grafite, de DJ, teatro, informática. E hoje a gente conseguiu, a partir do ano passado, ano de 2007, início de 2007, a gente conseguiu colocar cursos profissionalizantes, que é o sonho de todo jovem, né, da comunidade, conseguir fazer um cursinho, né, entrar em algum cursinho, aprender uma informática, aprender alguma coisa que ele possa se profissionalizar e procurar emprego. E a gente começou a fazer isso ano passado. Então a CUFA, dentro da CUFA, essa preocupação, esse resultado que o Bill tem hoje com o livro Falcão, Mulheres e o Tráfico, o documentário Meninas do Tráfico, esses questionamentos sobre a mulher também, sempre eram pautas, né, nas nossas reuniões. Isso lá atrás, a preocupação do Bill sempre estava exposta dentro do nosso trabalho. E isso realmente acontece de verdade. Hoje na CUFA, a gente tem 90% da CUFA hoje é feito por mulheres. As ações que a CUFA faz, que é a Libra, Liga Brasileira de Basquete de Rua, o Cine CUFA, que é uma mostra de filmes internacional, o TUS, que é um evento do hip hop, que acontece no mês de novembro, né, o Festival TUS. Todos os eventos que a CUFA faz são realizados, dirigidos, pensados, né, junto com os homens, mas liderados por mulheres. As mulheres estão na frente de tudo lá. Isso de verdade, os setores se dividem de coordenação. A gente tem nas bases coordenação pedagógica, coordenação social, todas mulheres envolvidas, inseridas nisso. E eu, dentro da minha preocupação e a minha percepção da gente pensar, né, mudanças práticas para as mulheres, voltadas para as mulheres, a gente tenta fazer a sociedade olhar com mais carinho verdadeiro mesmo, não carinho de toque, mas estou falando carinho de, quando for pensar nas leis, como a gente tem agora a Lei Maria da Penha, que beneficia muitas mulheres aí que levam porrada de homens há muito tempo, e hoje elas podem ter voz e conseguir ter uma defesa, né? Então a gente veio trazendo muitos questionamentos que a gente achava importante também, né? Levantar não a bandeira da mulher, mas trazer mesmo a participação da mulher de forma mais justa na sociedade. Então, dentro da CUFA a gente criou um núcleo que se chama Maria Maria,
É um núcleo que vem simplificar e discutir projetos voltados para a mulher. Tentar fazer com que a mulher consiga manter a sua autoestima elevada, que ela consiga, através de vários métodos, seja através da arte, seja através da música, do profissional, que ela consiga ter formas dela conseguir se sentir inserida na sociedade, com um discurso pronto, preparado, em defesa, ou coisas que ela acha que seja importante para ela. Então esse núcleo Maria está trabalhando, preparando jovens dentro da comunidade para conseguir falar com o mundo, para conseguir pensar projetos, para conseguir, na verdade, apresentar novas opções. O núcleo Maria tem trabalhado com discussões e a gente vem praticando tudo isso. E através desse núcleo, o Bill está fazendo o lançamento do livro dele nos presídios, no Brasil. A gente já viajou por 5 estados fazendo o lançamento do livro. Eu estou acompanhando o Bill quando ele vai lançar o livro, participo da discussão, da mesa de discussão, e a gente acaba também, isso se desdobrou em um documentário que se chama Brasileiras, mostrando, retratando um pouco da realidade, o retrato da mulher que está por trás das grades hoje nos presídios brasileiros. Então a gente está fazendo isso, realizando uma das ações de Maria, pensando em focar e mostrar um pouco a sociedade, mostrar um pouco para a mulher, a questão de várias questões da presença da mulher na sociedade. Bom, os trabalhos são muitos que a CUFA vem fazendo, a gente tem aprendido muito, muita experiência na prática. A CUFA hoje está no Brasil, em alguns estados, São Paulo, a gente está em Belo Horizonte também, tem o MTTOM, né? O MTTOM está também liderando em Belo Horizonte, a gente tem Distrito Federal, muitos estados da CUFA acontecendo nesse mesmo formato e formatos até muito diferentes, interessantes para cada local. Bom, acho que a gente pode trocar uma ideia, tem mais um parecer assim do que a gente faz, do trabalho que a gente faz, mas eu estou aqui para a gente conversar mesmo, ouvir vocês também, que acho que é bem legal a gente vir aqui para, não só para mostrar e falar das experiências, mas também para ouvir experiências e opiniões para a gente estar trocando e também estar continuando esse trabalho que a gente faz. Obrigada pela atenção. Bom, antes de passar para as perguntas, gostaria aqui de agradecer ao rapaz que veio aqui no canto aqui, trouxe um CD para mim, para a Gisa. Eu não sei se é o próprio aqui, Bruno Frois, acho que é artista local aqui. Um abraço aí, muito obrigado aí. E é isso. A gente espera que depois da minha fala, depois da fala da Gisa, dos 2 filmes curtos, vocês possam ter formulado bastante perguntas e outras que podem ainda vir a surgir a partir das nossas respostas, das perguntas que vocês fizerem. Então, para que todo mundo entenda, a gente pede para que a pessoa que esteja a fim de fazer a pergunta venha até aqui na frente, nesse microfone. Se tiver mais uma pessoa, vai formar uma fila, meu parceiro que vai estar aqui para ajudar a coordenar. Só que a gente precisa de uma pergunta inicial. Quem se habilita? Está vendo aqui um rapaz aqui? Por favor, fala o seu nome e diz para quem você quer perguntar. Beleza. Tranquilo? Beleza. Vou perguntar para você, Bill, como é que saiu essa ideia de fazer Falcão Meninos do Tráfico? Bacana. Ótima pergunta. A ideia surgiu, na verdade, de uma necessidade, né? Que enquanto a gente fazia o clipe Soldado do Morro, em 2 meses eu voltei nas favelas para apresentar um videoclipe, né? Porque eu já estava sendo chacoteado por alguns jornais do Rio de Janeiro, dizendo que eu já era bandido, que eu quis retratar isso. E quando eu fui voltar para as favelas para mostrar, eu falei, eu não vou mostrar para a polícia, eu não vou mostrar para a polícia, eu não vou mostrar para a justiça, não vou mostrar para a sociedade, vou mostrar para quem se deixou filmar. Então voltei nas favelas para mostrar para as pessoas. E quando eu cheguei lá, eu tive a ingrata surpresa que 80% em 2 meses já não existiam mais. 80% das pessoas que fizeram meu primeiro videoclipe, Soldado do Morro, não existiam 2 meses após o videoclipe ser filmado. Ali eu vi que minha música era muito importante, meu videoclipe era muito legal, mas era muito pequeno. E que aquilo merecia um aprofundamento. E o aprofundamento só ia conseguir a partir do documentário.
ninguém. É só chegar, gente, é tudo nosso. Nós estamos em Poços de Caldas. Primeiro eu queria dizer uma honra na frente desses grandes artistas que eu admiro muito. E eu queria perguntar, tipo assim, a gente vê dois tipos de crítica. Por um lado que é bandido, que faz apologia, e pelo outro que é tipo, é o rapper da mídia, né? Que a gente também escuta que tá na Globo, que tá aparecendo, que escreve pra tá na mídia sempre. Como que você recebe esse tipo de crítica? Qual que é a sua atitude em relação a essa? Como para eu poder responder esse ato? Você está falando das críticas contra o hip hop que fala? Não, você. Contra a sua pessoa. A minha pessoa, sim. Isso. Eu recebo críticas porque eu vou até a televisão. Isso, tipo, como se você fosse um rapper da mídia, né? Que tá sempre aparecendo na Globo, que tá escrevendo, que tá querendo aparecer com isso. Entendi. Na verdade, a gente recebe, posso falar? Tainá, muito obrigado pela pergunta, Tainá. Na verdade, a gente recebe muitas críticas. E as críticas eu considero até de forma positiva e normal. Primeiro porque a gente está tendo muita exposição. E quando tem exposição e visibilidade, principalmente elogios, também é normal que a gente receba algumas críticas, em nome da velha democracia. Agora tem um fato curioso, de que existe uma filosofia, eu nem sei se dá para chamar assim, eu estou chamando de filosofia, dentro do hip hop, na qual diz que faculdade é coisa de playboy, falar o português correto é coisa de boy, ter dinheiro, ter uma casa legal é coisa de boy. Só que se isso for realmente coisa de boy, o sonho da maioria dos favelados é ser boy. Todo mundo quer ter um carro, uma casa legal, todo mundo quer aprender a falar o português correto, todo mundo quer fazer faculdade, até para que a gente possa ter um crescimento. Então existe um mito de não ir à televisão, primeiro porque muitos não têm nem o que dizer. E quando não se tem o que dizer, a melhor forma de contribuir é com o silêncio, que vai ser maravilhoso. Tem muitos grupos que fazem, dizem que não vão à televisão, recusam a televisão, mas que também nunca foram convidados para ir até lá. Com exceção do Racionais, que é o único grupo que eu conheço que recebeu o convite verdadeiramente não foi, o resto nunca foram convidados, então acabam recusando um convite que nunca foi feito. E eu, como sou do Rio de Janeiro, não sou teleguiado, não vou pela cabeça de ninguém, já diz Negagiza, quem vai pela cabeça é piolho. Como eu não vou pela cabeça de ninguém e tenho meus pensamentos próprios, eu quis desenvolver o meu caminho de diálogo. Por exemplo, o programa que é o ícone de reclamação do pessoal do hip hop, que é o Faustão. Outros grupos de rap já foram lá no Faustão para cantar, mostrar o CD e ir embora. Eu, antes da minha aparição no programa dele, eu era convidado para ir até lá 3 anos antes. E nunca aceitei, porque era para ir lá, cantar uma música, mostrar o CD, dar agenda e ir embora. Mas quando surgiu a oportunidade de ficar 35 minutos no programa, falando do jeito que a gente está falando aqui, abertamente, apresentando vídeos que a CUFA mesmo produziu, falando da minha vida, dos meus pensamentos, e ao vivo, se eu recusasse aquela oportunidade, na minha opinião, seria uma burrice de minha parte. Primeiro, porque já tinha pré-estabelecido na minha cabeça e acordado, inclusive, com ele, que eu não estava ali para imitar cachorro, não estava para fazer gracinha, não estava para rebolar, não estava para fazer piada, não estava lá para contar anedota. E se isso acontecesse, a minha participação poderia se tornar imprevisível. Enfim, foi uma participação que foi elucidativa, porque eu carregava uma aura de bandido atrás de mim, as pessoas não me compreendiam bem. Consegui me comunicar não somente com o hip hop, mas consegui também falar com os pais dos meus amigos, com os pais e filhos das pessoas que me ouviam. E ao invés de ficar 35 minutos na televisão, ficamos 45. Então eu considerei de forma muito positiva. E acho que ainda a televisão continua sendo um meio de utilizar, mas sem deixar você se modificar e se corromper por conta da utilização dela. Quando você convive numa favela, correndo vários tipos de risco, você prefere viver a vida mais intensamente ou você procura preservar ela exatamente para não saber o que vai acontecer no dia de amanhã? Eu trabalho muito, faço muito trabalho em favela e vivo dentro de uma também. Então tem momentos que dá para evitar ficar ali em casa e tem outros momentos que não, que a gente tem que fazer alguma coisa e tem que trabalhar. Então é um risco constante. A Negagiza, que hoje fica mais tempo do que eu até
dentro de uma base, por conta dos outros afazeres, gostaria que desse um depoimento, José. Tipo, por exemplo, você estava trabalhando ultimamente na favela de Atari. É uma favela que tem uma outra facção como regente, que é o terceiro comando, e tinha muitas trocas de tiro com policiais. E a base ficava justamente quase na faixa de casa desse conflito. Gostaria que você desse um depoimento de quem vivencia esse de perto. O que eu estou falando, essa base que a gente trabalha na CUFA, Miacari, ficava em frente à boca de fumo, né? Então o trabalho, a gente tem toda uma manobra para a gente conseguir realizar o nosso trabalho diário, né? A gente tem crianças que vêm participar das oficinas, que no horário elas botam a mochila nas costas, saem de casa e falam para a mãe que estão indo para a base. Então a partir do momento que está lá, é uma responsabilidade dupla, né? Nossa, da CUFA. Então a gente tem que trabalhar com o tempo, o relógio, saber se conversar com os bandidos, saber se tem polícia, se a polícia vai entrar, ficar atento a toda a movimentação em volta da comunidade para saber se vai ter algum tipo de invasão, ou seja de alemão, ou seja da polícia mesmo, para se trabalhar até com esse controle, né, de ter o horário de fechar. A gente fecha às 18 horas, mas tem dia que isso é alterado. Se morre alguém na favela, em respeito, a gente tem que deixar a porta aberta. Então, a gente trabalha com esse esquema mesmo de controle mesmo da violência diária que acontece, de tudo que no outro dia, se tem alguma invasão, eles avisam para a gente trabalha nessa perspectiva. Já aconteceu da gente ter que trazer os alunos para dentro algumas atividades externas, trazer todo mundo para dentro da base, ficar lá fechadinho, deixar o tiro comer e depois a gente poder levar cada um na porta de casa. Então a gente trabalha com esse tempo mesmo, na base da Cidade de Deus, quando acontece algum tipo de invasão, de conflito, né, entre polícia e os bandidos e tem morte, no outro dia os sepultamentos acontecem dentro da base, que a base é junto com a associação de moradores. Então a gente tem que parar nossas atividades para o velório acontecer, tal, em reverência. É uma questão que a gente tem que caminhar junto, né? É um fato dentro da comunidade, a gente tem que respeitar e a gente tem que acompanhar esse processo para a gente não ficar à mercê também das balas que são direcionadas a nós, não são perdidas, né? Mas são direcionadas. Meu nome é Jefferson, eu só queria fazer uma pergunta, tipo assim, tem uma música que você fez se dependendo da letra que o Lu fez pra você. Aí você acha que você chegou a atingir a religião dele ou não? A parte que você pega e fala assim, se o bagulho já tá morto, não vai dar papo torto. Acho que em nenhum momento eu disse que era pra ele, não. Não, assim, tem a parte que você fala, não sei o que lá, pregador. Aí eu ouvi falar que você fez exatamente pregador, não pecador. Foi pregador, então foi mal, desculpa. Foi que todo mundo dizem pra mim, foi exatamente o pregador. Eu sou seu fã e eu não acredito que você fez essa crítica contra ele. Então você não pode falar. Então, não pode falar. Não, com respeito ao colega. Bom, se você é meu fã, eu peço que você continue, porque ele é pregador, ele é pecador. Eu nem conheço o tipo de som que ele fez direcionado a mim e também nem perderia tempo dedicando uma faixa do meu precioso trabalho para chegar aqui. Meu nome é Jean, boa noite. Vocês Tá começando a ficar legal, hein? Vocês dois, por virem de uma outra verdade, tipo assim, a favela, aquela questão toda, vocês acreditam que se nós brasileiros fôssemos mais patriotas e menos acusadores, a nossa situação hoje seria outra? Com certeza, olha só. Ele está fazendo uma pergunta muito importante, fazendo uma pergunta importantíssima. Se a sociedade fosse mais solidária, fosse mais igualitária, fosse mais patriota, será que o problema do tráfico e da violência seria do jeito que está hoje? Eu acho que não. É lógico que ia existir sim o tráfico, existia a violência, mas não na escala que a gente tem hoje. E quando a gente fala de patriota, de patriotismo, não é vestir a camisa do Brasil somente na Copa do Mundo, na próxima Copa de 2010. E depois que o Brasil perde, uma parte da população volta a ser africana, e outra parte fica brigando para ser europeia, outra para ser norte-americana. Eu acho que o sentimento de brasilidade, o sentimento de nação tem que estar embutido, preso dentro de nós a todo momento. E se sentir como nação e patriota é olhar para o Brasil como um todo. Hoje o Brasil é um país rico, tem muita gente que fala que a gente é um país pobre, é mentira, nós somos um país rico.
Só que a nossa riqueza está concentrada na mão da minoria. Os ricos do Brasil são a minoria. A maioria é composta de gente pobre, gente preta, gente favelada, que ajudou a construir esse Brasil e hoje não tem direito às coisas boas que ele tem para oferecer. E sobra para a gente o tráfico de drogas, a violência, as armas, as escórias, a prostituição, o filho, a paternidade, a maternidade precoce. Só que tudo isso que era problema nosso, problema dos outros, passou a ser também problema deles, a partir do momento que o sangue que estava preso na favela começou a escorrer e descer para o asfalto. Infelizmente, as pessoas da elite, na sua maioria, tiveram que ter sangue em suas portas para entender que a violência não era um problema dos outros, isso é um problema de todo mundo. Ainda dá tempo ainda de reverter o quadro, mas precisa de muito mais mobilização. Enquanto tiver construído mais cadeia do que escola, investindo mais na punição do que na educação, infelizmente o Brasil caminha por uma estrada. Prazer, meu nome é Rogério, grande satisfação aí. Em primeiro lugar, mano, nós temos um grupo de rap aqui em Foz também, Mente Letal. Queria te entregar esse CD. Qual o nome? Qual o nome da banda? Novo Veneno, como chegando aí. Mente Letal? Mente Letal, Zona Leste. Eu queria fazer, não uma, mas tipo duas perguntas pra você, tipo assim, que teve no Menino do Tráfico, aquele moleque que você levou, o único sobrevivente, sobreviveu, que queria ser um palhaço. Que queria ser um palhaço. E o Beto Carreiro tentou ajudar ele. Agora o Beto Carreiro morreu. Eu queria saber qual que é o futuro desse moleque agora. Se a rapaziada tá ajudando, se a pessoa na cabeça. Valeu. Obrigado aí pelo CD, Mente Letal. Um abraço a todos os componentes aí. Pode levar. Fazer mais uma pergunta também do. Então pode fazer esse goleiro. Do clipe. Como é que chama? Primeiro, soldado morto, traficando informação. Eu esqueço o nome. Já Deus pode me julgar. Isso. Energética. Não é assim com a gente. Nova operação policial leva a alma de inocente. Deixar a criança ferida, com bala perdida. Mais repressão como medida. Revelando incompetência no poder, interesse próprio e que se foda você. Quem mais conhecia, para aprofundar mais foi o Tico Santa Cruz.